Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por revelar o histórico sexual do meu irmão para a noiva dele? Eu, 30, estava tendo uma noite de garotas com a noiva, 24, do meu irmão mais novo, 28. Eles ficaram noivos recentemente depois de namorar por cerca de um ano. Eu gosto de passar tempo com minha futura cunhada e essa foi uma das poucas vezes que saí com ela sem o meu irmão junto. Então estávamos nos divertindo e a maioria de nós estava um pouco bêbada e ela começou a me perguntar sobre meu casamento e algumas perguntas mais íntimas, como é estar com uma pessoa pelo resto da vida e todas essas coisas. Seguindo essa conversa, alguém do grupo perguntou a todas quantas pessoas cada uma já dormiu. Eu honestamente não estava confortável com a conversa, mas minha futura cunhada meio que tomou conta do assunto e mencionou que ela e meu irmão não se preocupam com o passado um do outro. Ela disse que o passado fica no passado e se ele dormiu com 20 mulheres, o que isso importa para ela? Concordo com ela, mas aqui é onde provavelmente errei. Meu irmão mais novo foi um pouco aventureiro no final da adolescência e início dos 20 anos, ele era atleta universitário e estava em uma fraternidade. Como fomos para a mesma faculdade e tínhamos muitos amigos em comum, essa é uma informação que me foi revelada sem eu querer, para ser sincera. Então, eu sei mais ou menos o número de mulheres com quem ele se envolveu, e é muito mais de 50 mulheres, provavelmente mais perto de 100, e meu irmão confirmou isso para mim quando perguntei a ele se estava tomando precauções com suas decisões naquela época, por exemplo, indo ao médico para fazer testes e coisas do tipo. Ela seguiu o comentário dela com algo como, e mesmo que fosse um número grande, como 35 pessoas, ou algo assim, eu não me importaria. Ela dizendo isso me fez perguntar, e se fossem 50 mulheres? Ela fez uma expressão estranha e murmurou a palavra 50, mas eu fingi que não sabia do que estava falando e estava mais curiosa sobre qual seria o limite dela para muitas. Avançando alguns dias, e eu os encontro para almoçar e ela parece meio triste e meu irmão está sendo brusco comigo. Quando ela vai ao banheiro, pergunto ao meu irmão o que está acontecendo e ele basicamente me culpa por ter revelado o histórico sexual dele para a noiva dele, e agora ela está agindo de forma estranha com ele. Expliquei que foi um deslize e não confirmei nenhum número, mas agora ele está irritado e alguns de nossos amigos em comum me informaram que eu estraguei tudo. Eu sou a babaca? Você é a babaca, mas acho que você quis que ela soubesse depois que ela disse um número tão baixo em comparação com a verdade. Acho que você acredita que seu irmão foi imprudente e usou mulheres, então ela precisava saber do passado dele. Pessoalmente, aposto que ele foi imprudente e usou mulheres, mas tenho que supor que foi consensual. Ele teve a oportunidade de ter muito sexo e aproveitou. Mas acho que só ele deveria ser o único a discutir números, não a futura cunhada. Uma vez que você colocou esse número no ar, acabou. Ela agora está obviamente machucada ao ouvir isso. Ela pode ter pensado que era alto, mas não saber era mais fácil. Esta é uma situação muito difícil agora, e o relacionamento deles pode nunca se recuperar. Ou talvez sim, mas vai levar tempo. Você os forçou a ter uma conversa que concordaram em evitar, então esteja preparada para perder seu irmão por um tempo ou possivelmente para sempre. Estou apostando que você não quis fazer mal ou malícia, mas agora você tem que lidar com as repercussões. Boa sorte na reparação do seu relacionamento, e espero que eles consigam seguir em frente com o deles. Sim, posso aceitar que fui totalmente a babaca nessa situação, mas realmente não quis ser. Para o que vale, meu irmão e futura cunhada estão bem agora. Na verdade, ela me mandou uma mensagem e-mail, agradecendo por aludir a isso. No final, isso não mudou nada entre eles. Meu irmão e eu estamos bem, realmente foi apenas aquele almoço em que ele ficou tipo o que diabos, cara. No final, ele sabe que não foi com má intenção em relação a ele. Atualização. Pessoal. Mostrei o post para meu irmão, depois de pedir desculpas pelo meu erro, e em sua maioria ele riu, mas ficou perplexo com as respostas OX. Meu irmão e futura cunhada estão bem. Minha futura cunhada na verdade se aproximou de mim particularmente e me disse que estava feliz por ter a conversa agora com meu irmão em vez de mais tarde. Ela disse que foi um choque quando ele contou a ela seu histórico sexual, mas nesse ponto eu me desculpei e deixei claro que não teria mais nenhuma discussão sobre o histórico sexual de meu irmão daqui para frente. Meu irmão não está tramando sua vingança como os comentaristas e mensageiros insinuaram. Ele entende que, embora isso não fosse da minha conta dizer, ele provavelmente não deveria ter ignorado isso nas primeiras etapas de seu relacionamento, como fez. Sim, meu irmão e futura cunhada ainda estão juntos.
Para os psicólogos da internet que me diagnosticaram com psicopatia e narcisismo, vocês deveriam considerar tocar grama. Para o que vale, também recebi muitas mensagens dizendo que gostariam que o histórico sexual fosse discutido com mais detalhes com seus parceiros antes do casamento. Tire suas próprias conclusões. Também recebi mensagens que foram bastante explícitas e na direção oposta. Para aqueles que tentaram insinuar que meu irmão e eu temos um relacionamento incestuoso, por favor, fechem as abas de pornô e limpem o pó de cheetos dos dedos. Algo que não mencionei foi que também fui atleta universitária e a palavra se espalha rapidamente nesses grupos. Sou próxima o suficiente do meu irmão para perguntar se ele estava tomando precauções com suas escolhas e foi assim que eu vim a conhecer o passado sexual dele. Minha namorada continua quebrando minhas coisas. Ela quebra tantas das minhas coisas que não parece mais um acidente. No dia seguinte que comprei meu iPad Pro, ela o quebrou. Ela quebrou meu telefone 2 vezes, deixou cair meu laptop e amassou, quebrou meu outro iPad, tudo desde que ela se mudou para morar comigo em fevereiro. Mesmo deixando de lado as coisas caras, ela quebra toneladas de outras coisas. Por exemplo, eu tinha todos os meus suéteres de lã em um cesto especial que eu disse para ela nunca lavar as roupas nele para eu poder garantir que elas não fossem arruinadas, mas é claro que ela lavou e secou todos eles e eles morreram. Mesmo que suéteres não sejam tão caros individualmente, substituí-los custa uma fortuna. Eu meio que acho que ela está fazendo isso de propósito porque acha fofo, o que seria minha culpa porque quando ela quebrou meu iPad Pro eu disse a ela que era fofo o quanto ela ficou preocupada em me contar. Ela diz que é apenas desajeitada, mas eu não acho que isso seja o que está acontecendo. Estamos juntos há quase 2 anos e eu nunca notei nada disso. Tranquei todas as minhas coisas no meu escritório quando fui trabalhar nos últimos dias, já que houve outro incidente e isso a deixou muito chateada porque ela acha que não posso confiar nela e estou tratando-a como uma criança. Mas será que é tão errado assim trancar minhas coisas? Ela quer pegar minha câmera emprestada neste fim de semana e eu simplesmente disse não porque sei que ela vai quebrá-la. Eu não estou usando, mas faço fotografia de casamento quando quero ganhar um dinheiro extra, então ter que comprar outra câmera seria realmente chato. Com que frequência ela quebra as próprias coisas? Fevereiro não é um tempo muito longo para ter destruído tantas coisas por acidente. Erros podem acontecer. Mas se você não faz nada para evitar que eles aconteçam novamente, não pode continuar chamando-os de erros. Nunca, que eu saiba. Ela se gaba de nunca ter quebrado o telefone dela antes, mas quebrou todos os meus dispositivos várias vezes. Acho seguro assumir que ela está destruindo suas coisas de propósito. Talvez por atenção. Talvez porque você disse que era fofo. De qualquer forma, eu sentaria com ela e conversaria sobre as coisas quebradas. Explicaria que não posso continuar substituindo seus itens caros e não posso continuar substituindo seu guarda-roupa e, de agora em diante, se ela quebrar algo, terá que comprar outro para você. Então, também abordaria o fato de que nenhuma das coisas dela está quebrada. Pergunte como ela conseguiu quebrar e arruinar toneladas das suas coisas, mas nenhuma das dela. Se ela fosse tão desajeitada, suas coisas também estariam quebradas. De qualquer forma, mantenha todas as suas coisas boas trancadas. Acho que seu relacionamento está chegando ao fim a menos que ela confesse. Um relacionamento não é sustentável sem confiança, e no momento você não confia nela. É isso que eu também acho. Estou quase terminando com ela por causa disso. Mesmo que ela confessasse, eu não gostaria de estar com ela. Eu não quero terminar, tudo está indo bem fora disso, mas estou um pouco frustrado que isso continue acontecendo. A atualização. Para minha surpresa, minha namorada admitiu que estava quebrando minhas coisas de propósito. Ela disse que começou porque vasculhou minhas mensagens antigas do Facebook e viu que eu costumava flertar com uma amiga antiga que eu não via desde antes de começarmos a namorar de qualquer maneira. Ela disse que desde então se sentiu presa neste relacionamento comigo, já que mora comigo, disse que sou um cachorro e mulherengo, que sou um abusivo e controlador, que nunca me amou. Foi loucura. Eu não necessariamente acredito em nada disso e acho que ela disse tudo isso apenas para me deixar chateado. Ela dizer que sou abusivo e mulherengo foi decepcionante porque eu me esforcei muito para ser um ótimo parceiro e nunca faria nada para machucá-la de propósito e agora estou preocupado que ela vá contar essas mentiras para as pessoas. Li algumas das mensagens do Facebook com a amiga, e nada do que eu disse foi tão ruim, era apenas brincadeiras e eu estava solteiro na época de qualquer maneira.
Nós conversamos apenas uma vez desde que minha namorada e eu estamos juntos e isso foi pelo bate-papo do Facebook sobre como ela queria comprar o carro que meus pais estavam vendendo. Como nós terminamos de qualquer maneira, eu pedi a ela para me pagar por tudo que ela quebrou, total de $5.300 quando incluo os suéteres, e a resposta dela foi, estou me mudando para a Flórida. Haha. Ok. É seguro dizer que provavelmente não vou receber o dinheiro, mas tudo bem. Eu nem estou tão triste com o término, apenas feliz que acabou e feliz que ela se mudou sem resistir. Tem sido estressante e exaustivo não confiar nela na minha própria casa. Poxa, se fosse algumas centenas, eu talvez diria conte suas perdas e siga em frente. Mas $5,300. Isso é digno de processo, especialmente porque ela parece ser do tipo que não apareceria na audiência e você receberia uma sentença padrão. Eu sei, mas só quero acabar com isso. Eu não preciso do dinheiro, então é mais fácil esquecer. Eu sou a babaca por sair para jantar com um colega de trabalho. Eu, 26, estou com meu namorado, 28, há 2 anos. Nosso relacionamento estava ótimo até alguns dias atrás, quando acho que inadvertidamente causei uma rachadura nele. Para resumir, tenho alguns colegas de trabalho com quem vou tomar café depois do expediente, às vezes todos juntos e às vezes com 1 ou 2, dependendo da disponibilidade deles. Nas últimas vezes, acabei indo tomar café com um colega de trabalho homem, e há alguns dias fomos jantar juntos. Ele também me convidou para sair para jantar mais tarde nesta semana, mas estou insegura se irei. Edição: não vou. Depois de informar meu namorado sobre onde eu estava, ele claramente se afastou e adotou uma atitude distante e fria. Apesar dos meus esforços para oferecer tranquilidade, a resposta dele foi o silêncio, o que me incomoda profundamente. Nos últimos dias, nossas conversas, embora em curso, têm sido desprovidas de calor e conexão genuína. Estou cada vez mais preocupada que a falta de confiança dele em mim tenha lançado dúvidas sobre a força de nosso relacionamento, levando-me a temer a possibilidade de uma separação. Até agora, ele sempre respeitou minha independência sem impor quaisquer restrições, indicando um forte nível de confiança. No entanto, mudanças recentes em seu comportamento sugerem uma mudança nessa confiança. Estou incerta sobre qual é a melhor maneira de seguir em frente, pois não quero intensificar inadvertidamente a tensão pressionando-o. Edição: falei com ele e expliquei que não tinha más intenções. Eu pedi desculpas, e ele perguntou se eu não via o problema em minhas ações. Eu reconheci o problema e reiterei meu pedido de desculpas, prometendo compensá-lo. Ele então mencionou que iria visitar seus pais por 2 dias e não estaria em casa. Eu informei que fui convidada para outro jantar, mas decidi não comparecer. Ele não respondeu verbalmente, mas sua expressão facial indicava que ele não se importava. Vou atualizar o post em alguns dias depois que ele voltar, gostaria de conversar com ele novamente. Fui convidada pela irmã dele para a casa dos pais deles. Vou amanhã e vou falar com ele. OP respondeu comentários esclarecendo algumas coisas. Eu gritei com ele porque ele estava me ignorando. Então, expliquei tudo e ele me perguntou se eu via o problema nas minhas ações. Eu disse que sim. Então ele perguntou se eu ficaria bem se ele saísse com outra garota e eu disse que não. Aquele respondeu perguntando por que eu fiz isso. Eu não tinha resposta porque estava esperando um jantar normal, um encontro casual, mas acabou que não era isso. Ele continuou me encarando sem dizer nada. Eu perguntei o que eu poderia fazer para consertar isso. Ele me disse para pedir conselhos ao cara com quem saí para jantar. Eu estava chorando durante tudo isso e implorei para ele pensar bem nas coisas e ele disse que já tinha decidido. Pedi para ele me contar, mas ele não contou. Ele apenas disse que talvez fale comigo novamente depois que ele voltar, se ele achar necessário. Ele não perdoa quem o machuca ou quem está próximo dele. Ele vai fechar os olhos em certas situações e quando as pessoas são feridas sem intenção. O que é dele e ele não dá oportunidades. A coisa sobre ele é que a maioria das pessoas que eu conheço, certas pessoas ao nosso redor, amigos, família, colegas de trabalho, etc., o respeitam muito e o veem como uma pessoa um tanto distante e fria, mas justa e extremamente honesta. Ele é um pouco entediante, no sentido de que não é realmente a pessoa mais descontraída por aí, ele está sempre muito sério e raramente ri. Leva muito tempo para ele se sentir confortável ao redor das pessoas e, depois que ele se sente, fica um pouco mais relaxado, mas ainda alerta.
Ele está sempre relaxado perto dos pais ou da irmã e ela sempre o faz rir, o que eu nunca notei até agora. Ele sempre me encorajou a conhecer novas pessoas e a estar perto de pessoas. Acho que ele queria que eu não fosse como ele, mas fui longe demais e agora ele se foi. Não é que ele não goste de pessoas ou odeie estar perto delas, é mais como se ele não estivesse disponível para todos e ele tem um grupo de pessoas com quem ele se relaciona e pronto. Ele não fica flertando com outras mulheres, e se elas falam com ele, ele diz que está em um relacionamento. Ele respeita todo mundo e dá a todos uma chance. Ele também confia em todo mundo porque acha mais fácil do que se perguntar se alguém vai passar a perna nele ou traí-lo. Uma vez que eles fazem isso, ele os remove permanentemente de sua vida, e ele não se importa com os motivos. Acho que ele pode me remover também. Eu estraguei tudo. Atualização. Seguindo alguns conselhos de alguns de vocês, não perdi tempo e fiz tudo o que pude para falar com ele o mais rápido possível. Quando ele não respondeu, entrei em contato com a irmã dele, pedindo para ela pedir para ele falar comigo. Ela concordou. Com a aprovação dela, fui para a casa dos pais deles esperando consertar a bagunça que eu tinha criado. Falei com ele na frente da irmã e da mãe dele, pois o pai não estava em casa. Pedi desculpas por tudo, entrei em detalhes e entreguei meu celular para que ele visse as mensagens por si mesmo. Ele pegou meu celular, leu as mensagens, mas tudo o que fez foi rir. Ele riu na minha cara e disse: "Esse é o cara? Sério? Você poderia pelo menos ter saído com alguém melhor." Continuei pedindo desculpas, perguntando o que poderia fazer para consertar as coisas, para fazê-lo acreditar em mim. Ele disse que ouviu minhas palavras, mas minhas ações diziam o contrário. Ele questionou o que minha desculpa mudou, apontando que eu não tinha sido honesta até agora. Insisti na minha honestidade, mas ele se recusou a mudar de ideia. Ele me perguntou se eu vou para o segundo jantar, eu disse que não. Ele perguntou por que não. Você estava perfeitamente bem indo no primeiro, por que não ir ao segundo? Ele sabia que você tinha um namorado, então você também, mas você não se importou. Ele me disse que sou uma mulher livre e que posso fazer o que quiser. Eu estava chorando, mas ele não se importou. Ele me agradeceu pelas boas lembranças e me desejou tudo de bom. Eu disse a ele que não vinha à casa dos pais dele à toa. Ele me disse que passou 2 anos comigo à toa. Ele então me pediu para sair, o que eu fiz. Enquanto saía, ele me disse que depois que ele, colega de trabalho, se divertir, ele me descartará, e eu ficarei com o coração partido, chorando e envergonhada. Nenhum homem quer uma mulher que desista facilmente do namorado ou do marido. Também recebi outra mensagem de um colega de trabalho. Ele perguntou se vamos para outro jantar. Como alguns de vocês disseram, ele está lá e oferecendo um ombro para eu chorar. Eu não respondi. Estou arrasada, mas mereci. Ela comentou sobre sua intenção de ir jantar com seu colega de trabalho e os sentimentos de seu ex-namorado. Nada. Eu simplesmente saí como você normalmente faria, sem pensar sobre isso. Eu realmente não estou interessada nele, mas ele é bonito, se posso dizer assim. O problema não foi o jantar, foi eu não contar a ele até mais tarde. Ele não conhece o cara, eu não contei sobre o jantar e minhas emoções tomaram conta de mim e eu disse muitas coisas que não deveria ter dito. Meu ex leva essas coisas muito a sério, para ele, lealdade e dever são suas próprias recompensas. Ele não é imaturo como algumas pessoas aqui pensam, ele é uma pessoa endurecida e, como disse, ele remove as pessoas de sua vida sem pensar 2 vezes. Eu não sei por que ele é assim, mas é quem ele é. Provavelmente ele passou por muitas coisas no passado, mas nunca falou sobre isso comigo. Eu nunca pressionei o assunto. Se ele tem um problema, ele se fecha. Ele nunca fala sobre isso, ele resolve sozinho. Ele não é um solitário, ele apenas não fala muito e fica na dele na maior parte do tempo. É por isso que ele parece uma pessoa fria e distante. Ele é realmente difícil de entender. Nunca tivemos nenhum problema antes disso e mesmo os que tivemos resolvemos facilmente conversando sobre isso. Para esclarecer, quaisquer problemas relacionados ao relacionamento nós resolvemos como uma equipe, qualquer outra coisa eu nem saberia, ele raramente, se alguma vez, mencionaria. Realmente parece ruim, e mesmo que ele acreditasse em mim, uma semente de dúvida seria plantada na cabeça dele. Talvez depois que as coisas esfriarem um pouco, eu possa convidá-lo para conversar. Seja como for, eu gostaria de resolver as coisas o máximo possível porque não quero que acabe assim.
Eu gostaria de um encerramento adequado sem ressentimentos ou ódio para com a outra pessoa, acho que pelo menos ele merece isso. Estou decepcionada comigo mesma. Acho que ele só conversou comigo porque sua irmã o persuadiu a fazer isso. Eu não respondi às mensagens do colega de trabalho. Não quero. Uma colega de trabalho entrou em contato comigo porque está ciente da situação. Ela me disse que nunca gostou do cara com quem fui jantar. Ela acha que ele é um idiota. Definitivamente alguma informação faltando. Na primeira postagem ela dá a entender que ela saiu para jantar com o colega e logo depois contou ao namorado, espontaneamente. Depois de informar meu namorado sobre onde eu estava, ele claramente se afastou e adotou uma atitude distante e fria. Mas nos comentários da última postagem ela deixa cair isto. Ele não conhece o cara, eu não contei sobre o jantar e minhas emoções tomaram conta de mim e eu disse muitas coisas que não deveria ter dito. O que parece sugerir que foi bem depois do fato e que ela teve que ser persuadida pelo namorado a contar, não foi uma divulgação voluntária. Além disso, ela ainda estava inclinada a sair para outro jantar naquela semana, apesar de afirmar que o primeiro não foi um jantar normal. Além disso, parece que ela disse algumas outras coisas questionáveis, conforme sua própria admissão. Ela definitivamente dá a impressão de que está manipulando a história e mesmo assim não parece bom para ela. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa tarde pessoal.